Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos ao ArandoCast, o lugar onde a gente questiona, aprende e se diverte sem perder o bom humor. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E hoje vamos falar sobre 3 áreas que são praticamente os detetives do comportamento humano: filosofia, sociologia e a antropologia. Vocês sabiam que quando vocês perguntam por que eu existo, estão pensando filosoficamente? Quando observam como as pessoas se comportam no elevador, estão pensando sociologicamente? E quando acham estranho que em alguns países as pessoas comem insetos, estão pensando antropologicamente? Pois é, essas 3 áreas estão mais presentes nas nossas vidas do que imaginamos. Hoje vamos descobrir como essas disciplinas nos transformam em verdadeiros Sherlock Holmes da sociedade. Preparados para uma investigação divertida sobre nós mesmos? ArandoCast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Imagine se você fosse um alienígena que acabou de chegar na Terra e precisa entender essa espécie esquisita chamada humanos. Como vocês fariam isso? Bem, é exatamente isso que a filosofia, sociologia e antropologia fazem, só que de uma forma mais científica e com menos abdução. Vamos nessa? Eduardo, me diga, você já acordou um dia se perguntando qual é o sentido da minha vida? Ou só eu que tenho essas crises existenciais matinais? Olha, eu só não me pergunto todos os dias de manhã, como eu me pergunto à tarde e à noite também. Eu durmo com essa questão e eu acordo com essa questão. Sobre o estudo de caso do ser humano, eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. Porque, por exemplo, aí vem, por exemplo, os estudos científicos. Você tem que escolher o que você vai analisar. Porque se um alienígena chega, liga uma TV e vai ver Ana Maria Braga conversar com o papagaio, entre um bolo que cai, ela erra o nome da convidada, uma coisa assim. O que isso diz sobre a humanidade? Eu acho que diz muito. E tanto que aí você precisa saber o que você vai analisar, né? Porque realmente é totalmente diferente do que se ela ligasse no Gloob Gloob, na TV Cultura, por exemplo, né? Ou no Castelo Rá-Tim-Bum. Seria ótimo pensar que somos peixes. Sei lá, ela podia. Sei lá, eu acho que eles já sabem, é por isso que eles nem vêm. Eu acho que eles já estudaram a gente de longe e falaram, nem vou. Mas, vai que eles precisam vir até aqui para ver de perto e tal. É isso, É né? sobre isso. Mas, sei lá, eu entendo o que você quer dizer, porque, tipo, óbvio, uma novela, se informar através, ter umas referências através da novela é diferente de você ter a referência real de uma coisa, que também é diferente do que a mídia vai te passar. É a questão de, tipo, o que a mídia brasileira passa pra gente e o que a mídia exterior fala do Brasil. Isso são coisas diferentes, entendeu? Até porque o foco maior é o que a gente sabe do exterior também, né? Quanto que a gente sabe de política externa aqui no Brasil, se a gente não sabe da nossa política, na verdade. A gente está confuso do jeito que a gente está, só sabendo do que é nosso. Mas, enfim, tem todas essas outras implicações, né? Porque são os lados dentro da questão direita-esquerda, né? De visão política. O que uma pessoa de direita vai enaltecer é diferente do que uma pessoa de esquerda vai enaltecer, porque os focos e os objetivos são outros, né? Então, existe essa questão, que é uma questão que a gente já falou outras vezes em outros episódios, que é prestar atenção sempre que toda a história que a gente é contado é o ponto de vista de um ponto, né? Tipo, ou que seja uma história que a gente viu, é o nosso ponto de vista daquilo. Se for outra pessoa que está contando pra gente, é o ponto de vista do outro. Se for
Alguém que está contando alguma coisa que alguém contou para a gente é o ponto de vista de quem está contando, impregnado no ponto de vista de quem contou, impregnado no fato inicial. Então, esse discernimento também é importante, né? Quando a gente está criando todos esses tipos de questionamento de qual é a minha fonte? Tipo, quem disse? Né? Mas aí, voltando para o lance do pensamento individual, vamos falar sobre filosofia, né? Vamos. A filosofia no nosso cotidiano, ela tá em mais lugares do que a gente pensa, na real, né? Quando você escolhe entre estudar e assistir Netflix, né? Você tá fazendo uma questão de escolha de ética prática, né? Porque aí você vai validar ou os seus desejos a curto prazo, ou os seus desejos a longo prazo. E aí isso é uma escolha. Sim. Né? Vale a pena mentir para não magoar alguém? Depende. Né? Tem uma questão de filosofia moral aí também, que a gente usa muito no WhatsApp. É que o WhatsApp, ele te dá mais a impersonalidade que permite, de certa forma, que a mentira não fique, talvez, tão escancarada que no ao vivo, talvez, ela ficasse, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente faz esse tipo de escolha direto, né? Mas eu acho que com a tecnologia que a gente pode mandar a mensagem e não ter que olhar na cara da pessoa, isso modifica a moral das coisas também. A pressão moral, porque quando você tem que olhar no olho de alguém, a pressão moral é muito mais forte do que a pressão moral de mandar um zap. Ah, com certeza. Né? Toda vez que você fica questionando, né? Isso é justo? Né? Isso daqui tá certo? Você é um pequeno Sócrates, basicamente, porque essa é a filosofia de Sócrates, basicamente. Não o do futebol, tá, gente? Não que eu saiba quem é o Sócrates do futebol muito bem. Mas enfim, mas eu sei porque os héteros usam esse tipo de. Da filosofia, tá, gente? Apesar de que Sócrates, ele teve seu lado meio... Sócrates, o jogador de futebol, teve seu lado meio filósofo, mas a gente tá falando de um que não é do futebol. Não é brasileiro. Not from Brazil. Not from Brazil. Não tem no Brasil. E até a questão de escolher o próprio filtro, né? No Instagram, a gente envolve uma filosofia estética, né? Aquele do que é o belo. Né? Isso, gente, a questão do belo é uma discussão filosófica que existe há anos. Ninguém está inventando a roda quando começa a querer discutir o que é o esteticamente padrão e o que é o bonito, entendeu? Isso é uma discussão filosófica que existe há anos. Né? Nossa, e eu uso constantemente para levantar polêmica. Porque sempre que alguém fala que alguma coisa é feia, eu levanto a questão da filosofia estética mas o belo é relativo. Né? E aí a discussão não acaba nunca. Não acaba nunca, exatamente. Se você for entrar na discussão filosófica do que é o belo, você vai perceber que é isso, é relativo. E a gente vai perceber que muitas questões, especialmente durante esse episódio, a gente vai tentar mostrar como muitas questões de, às vezes, coisas que a gente acha são preconceitos nossos baseado no que a gente vê como verdade absoluta e única, sendo que não é bem assim que as coisas rodam no mundo real, entendeu? Porque a gente não é o umbigo do mundo. Então, por exemplo, pegar um cenário famoso, todo mundo já deve ter visto o problema do bonde, né? Que você tem aquele trilho de trem, tem 2 caminhos para ir, um caminho tem 5 pessoas, e aí você pode, que é o caminho que o bonde está fazendo, e você pode puxar uma alavanca para matar uma pessoa. E isso, existem várias variações, as pessoas zoam de colocar bilionários, de colocar outros tipos de coisas no trilho do trem, etc. Bom, então, considerando, né, o que você faria nesse tipo de situação? Em 90% dos casos, as pessoas tentam salvar os 5, mas quando eles precisam, tipo, empurrar fisicamente uma pessoa, só 10 pessoas realmente conseguem fazer isso. Então, as nossas decisões são claramente mais morais, né? As nossas decisões morais são mais emocionais do que elas são racionais. E aí, se a gente passa para uma versão brasileira desse problema, versão tipicamente paulistana desse problema. Então, imagina que você está no trânsito e aí você pode furar a fila para chegar no trabalho mais rápido. Só que fazer isso
você vai atrasar 10 pessoas que estão ali na fila antes de você. Isso é ético? Não. Então, por que, tipo assim, se você vai pensar na questão racional de decisão, você sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, também vamos levar isso em conta, né? Você sabe o que é ético e o que não é ético. E aí tem outras questões, né? Além de o que é ético, que a gente tem, né? Na vida, que a gente se faz com certa frequência. Eu vou dar isso para você, Eduardo, que você é uma pessoa que se questiona muito sobre muitas coisas durante o dia inteiro, por várias horas, etc. Não que eu não seja, mas você é mais, porque é tipo o seu bordão. Sim. Eu me questiono, sim, muitas vezes. Eu chego a alguma conclusão? Não. E de vez em quando eu mudo também a resposta depois. Que eu repenso de novo e eu mudo tudo. Porque é isso, eu sou baseado nas emoções também. Né? Eu não tô isento. Não é mesmo? Ninguém tá isento. Sim. Eu até tento manter uma ética, assim, mas assim, eu vou pesar, ou se eu vou seguir a minha consciência social ou não, dependendo muito do meu emocional. Mas assim, né, questões filosóficas que a gente se faz, né? O que é felicidade? Porque assim, eu sou feliz? Uma pergunta importante, né? A Depende. gente tem que se fazer essa pergunta, porque e acompanhado a essa pergunta vem, né? O que é felicidade, né? O que é estar feliz de fato, né? Tem todas essas questões. Aristóteles dizia que é estar em atividade conforme a nossa natureza. Não sei. Não sei, no mundo globalizado, capitalista, não sei. Sei qual é a nossa natureza. Aí a gente pode se questionar. Qual é a nossa natureza? Também não sei. A gente constrói a nossa natureza? É, no Depende. meu ponto de vista, assim, sem pensar profundamente em nada, mas nesse primeiro momento eu diria que a nossa natureza ela é individual, influenciada fortemente pelo meio social. Sim, mas aí ela muda com o tempo? A gente reconstrói ela todos os dias? Sim e não, né? Tem, tipo, é isso, né? A gente iria para muitos lugares aqui. É. Então, próxima pergunta. A se questionar todo. A gente tá dando ideias para vocês ficarem se perguntando para sempre, que nem a gente faz, tá, gente? Existe livre-arbítrio? Ixi! Existe livre-arbítrio? Spoiler, ninguém chegou no consenso, tá? Nem nenhum filósofo. Ninguém que estudou isso, tipo, fez da vida dele estudar isso. Alguns filósofos acham, assim, mas assim, não é um consenso entre os outros filósofos. Então, assim, cada um individualmente pode até achar uma coisa, mas aí coletivamente a gente não, né? É, porque se você vai pensar friamente, assim, tipo, friamente, a partir do momento que você não pode fazer tudo que você quer, realmente não existe livre-arbítrio. Mas a gente também tem que levar em consideração que essas limitações sociais que foram implicadas para as coisas que você não pode fazer, né, que o seu livre-arbítrio, que é daí onde entra a ética, a moral e outras questões, geralmente estão relacionadas a não ferrar a vida do colega ou a sua própria, entendeu? Tipo assim, não morre, não mata, não rouba. É basicamente isso que não é pra você fazer. E o resto te não ofende, assim. E tem uma outra coisa, né? Se o livre-arbítrio é fazer aquilo que eu quero, mas o que eu quero é livre realmente? Porque a gente tem essas interferências sociais, a gente tem construções, a gente tem um imaginário criado sobre coisas que a gente quer, que foi apresentado pra gente de uma maneira, mas a gente quer isso de verdade? A gente quer, enfim. Muitas coisas perpassam esse. E é onde moram os pequenos perigos, né, da vida digital, né, de idealizar um influencer, por exemplo, né? Porque mais do que nunca a gente tem que lembrar que redes sociais são recortes feitos pelo usuário daquela rede, de como ele acredita que ele está se apresentando de forma adequada para o mundo.
vamos dizer assim, de como ele acredita que é a forma que ele vai passar a mensagem dele de uma forma mais adequada para o mundo, com base nas opiniões dele, nas vivências dele, etc, etc, etc. Então, e ainda tem o bônus de que, em muitos casos, você tem certos tipos de anonimidade. Né? A gente não está falando tanto assim de redes de fotos nesse momento, que tem um peso econômico e idealizado muito maior, né, do que quando a gente fala mais de redes sociais baseadas em texto, né, que daí a gente está falando de coisas que normalmente giram em torno de ideologias, né, e não tanto em torno de imagens, né, de forma geral. Mas é entender, né, que a pessoa posta aquilo daquela forma porque ela espera XYZ reação. Sim. E ela espera essa relação com base no quê? No que ela observou na sociedade. Sim. Uma outra coisa é qual é o sentido da vida. E aí, a gente pode dizer 42, igual, igual no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um número arbitrário. Porque é isso, a resposta é 42. Te diz alguma coisa? Não. Mas é isso, essa é a resposta. Mas se a resposta for essa, você vai passar o resto da sua vida tentando entender como é que chegou nessa resposta, né? Porque não adianta só saber a resposta da vida. Você tem que viver a vida, né? Eu acho que isso é muito importante a gente prestar atenção também nessa brincadeirinha que, além da resposta ser completamente arbitrária, isso é uma coisa que o próprio Douglas Adams, depois ele fala, não, eu escolhi um número aleatório lá. Mas é para mostrar que não existe só uma resposta, só um jeito certo de fazer as coisas, né? Existem várias formas. Inclusive, o Incrível Mundo de Gumball tem um episódio só sobre isso. Eles saem perguntando para todo mundo, inclusive para os planetas explodem no final. Porque depende muito da perspectiva. E no final, o personagem mais aleatório responde com, com uma coisa mais significativa. É isso, todo dia você constrói de novo o sentido da vida de uma certa forma. Você escolhe. Mas porque se a gente vai entrar já na questão do universo, o universo, cara, pelo que eles entendem até hoje, a gente está tipo expandindo para colapsar e depois virar tudo nada de novo para depois voltar a expandir e voltar a ficar tipo uns ioiô por bilhões de anos, sei lá quanto tempo vai durar isso. É uma das minhas teorias preferidas, inclusive. Mas enfim, tem várias questões. Então, tipo assim, o sentido da vida é muito amplo, né? Tipo, as coisas que estão mudando, as coisas que estão afetando umas às outras, porque tudo está interligado, né? A gente é um povo, a gente é uma raça, né? Uma espécie que está dentro de um planeta do sistema solar, que está dentro de um universo, que está dentro de, sei lá, quantos outros. Enfim. E assim seguimos, entendeu? Mas, e aí, realidade é real? Ou não é real? Porque assim, Matrix não foi o primeiro a perguntar isso. Não, não foi. E aí a gente entra até numa questão meio show de Truman, né? Que é aquela filosofia da realidade do livre-arbítrio, que é muito, né? O show de Truman, de uma certa forma, ele é baseado no livro do George Orwell, de 1984, né? Do George Orwell, que é essa ideia do Big Brother, essa ideia de que você está sempre sendo observado e que os rituais e os hábitos de vida que você criou foram criados para você, né? E entra bem nessa questão. Quem não assistiu, é um filme meio velho, é com o Jim Carrey. É legal esse filme, eu gosto dele. Depois que eu assisti ele, eu fiquei umas 2 semanas, tipo, em noia, que eu era, tipo, um Truman no show de Truman. Mas, sei lá, quando você percebe que você realmente já é de qualquer jeito, que você vive na era digital, meio que passa, assim. Mas na época que ele saiu era um negócio meio assustador. Mas quando acontece uma coisa muito muito arbitrária na minha vida, eu quebro a quarta parede, eu olho pra câmera. Eu sei que não tem uma câmera, mas eu finjo que tem. E eu olho de tipo, quê?
É isso que a gente tá. Eu faço isso também. É isso que a gente tá fazendo agora? Tipo, ainda fala com nada, só pra ter certeza. Tipo, Triste? Precisava? bizarro. Não, mas aí também, por exemplo, dessas referências de cultura pop, né? Então, tem muita gente que gosta de Rick and Morty. E, assim, eu gosto muito. Até porque tem uma questão do niilismo científico e do existencialismo. As pessoas tendem a não gostar muito do niilismo por pensar que o niilismo é muito negativo, mas não sempre. Até porque a falta de escolher ou das coisas terem da realidade ser real, ou da gente ter um sentido real na vida, ela é libertadora em certo ponto. E ela pode ser muito bonita. Ela não precisa ser necessariamente bad vibes. Mas a gente tem a tendência a achar que é bad vibes quando a gente não tem um sentido na vida. Porque também isso vem de uma coisa muito cristã, porque a cristandade tem. As religiões têm uma resposta para isso, né? Não, eu acho que isso é até um episódio que a gente pode entrar depois, né, da dualidade das coisas, da importância da dualidade das coisas, até para entrar em questões, tipo, que alguns filmes, eu já vi vários filmes e seriados que apresentam isso de alguma forma. Mas, por exemplo, gente que não quer mais sentir medo. Então a pessoa tira os medos. Na maioria dos Uhum. filmes, essas pessoas se ferram. Porque é o seu medo, na verdade, que dá para você o limite, que dá para você o seu querer sobreviver, o seu querer continuar vivo. Então, sim, o medo é importante. Óbvio, medo em excesso pode ser problemático em alguns casos, pode ser problemático em alguns casos, e aí ele vai precisar ser tratado, etc, etc. Mas não ter medo nenhum, zero, zero medo, é um risco para sua vida, né? Porque se você não tem medo de nada, você faz qualquer coisa, e Para aí os você outros pode também, morrer. porque pode ser que você seja psicopata. É... Geralmente, psicopatas não têm medo. Fica uma dica. Exato. Enfim, fica aí essas questões. Além disso, a gente tem outros dois exemplos que seria o Westworld, né, que fala muito sobre a consciência artificial e o livre-arbítrio, e tem o Twilight Zone, né, que fala sobre a condição humana, os paradoxos morais que tem dentro dessa questão da condição humana, que são algumas coisas legais. De referência brasileira, a gente trouxe 4 referencinhas brasileiras. Então, tem Cidade de Deus, onde a gente vê muito da questão do que é o determinismo social versus a escolha individual. Sempre que a gente pensa Cidade de Deus, a maioria das pessoas lembra da cena, né, do Dadinho, quando ele tá bravo, né, e ele fala que ele não é mais o Dadinho, que ele é o Zé Pequeno. Ele fala com palavras um pouco mais agressivas do que essa. Quem ouviu sabe exatamente o que ele fala. Mas é uma coisa que representa muito bem essa questão, né? Porque ele quer provar ali naquela fala em específico, você vê isso no olhar dele, no desenvolvimento do personagem, que ele não quer ser o que foi decidido que ele seria, ele quer ser o que ele acredita que ele merece ou que ele precisa ser. E aí a gente vai entrar em outras questões de conceitos morais e éticos dentro de uma outra realidade, que é a realidade dos personagens ali, né? Mas é uma coisa interessante para a gente pensar. A gente tem o Tropa de Elite, que ele discute, especialmente, eu não sei, eu acho que eu parei de assistir, talvez, eu tenho certeza que eu assisti o primeiro mais de uma vez, porque eu acho ele muito bom. O segundo, eu acho que eu assisti, mas aí eu já estava começando a ficar meio de bode, eu não gosto muito dessas coisas que começam a querer se esticar muito. Não vou mentir, não. Mas o Tropa de Elite, ele discute muito a estética, né, a ética policial, a questão de violência do Estado, o que é permitido, né, até que ponto o errado justifica o certo e até que ponto o certo justifica o errado. Né? Ele trabalha muito nesses conceitos duais, que são muito importantes quando a gente pensa, né, do que é a ética policial. Eu falo isso como uma moradora de São Paulo, onde a gente tem uma situação de que estão querendo tirar câmeras de policiais. E por quê, sabe? Tipo, como assim? Para que você quer tirar a câmera de policial? Já tá no policial, já tá pago, o equipamento tá aí. É uma questão de proteção para você, é uma questão de... Se você faz tudo certinho, é uma questão de proteção para você, sabe? Então, parar e pensar um pouquinho de por que você quer que tire isso. Você vai fazer alguma coisa errada. É a única coisa que eu consigo pensar, né? Como ser humano normal.
Tem também a questão do 3%, que é um seriado da Netflix, muito legal, que discute muito a questão de justiça social e meritocracia, e quem que está no poder, né? E quem realmente trabalha. É bem bacana, assim, eu assisti. Não assisti a segunda temporada, assisti só a primeira, mas achei bem bom. E tem o Bacurau, que eu vou deixar o Du falar, porque ele gosta muito desse filme. Eu gosto muito desse filme, porque além de dele lidar com uma questão de filosofia política e resistência, ele ilustra de uma maneira ficcional, mas muito real, né? A questão da... não vou dar um spoiler. A gente já deu vários. Também já saiu o filme faz tempo, vocês que vão assistir. Porque tem uns gringos que vêm caçar o povo de Bacurau, né? Então, assim, tem toda uma questão da branquitude. Inclusive, tem pessoas que são aliadas deles aqui, que são brasileiras, que são brancas, mas por eles não são consideradas brancas. Então, aí a gente já pode pensar algumas coisas que a gente vai depois discutir. Eu acho que é um filme, assim, cheio de referências e como eles resistem todo o filme é muito lindo. Aí a gente pode entrar num universo mais Marvel DC, né? Mais super-heróis. A gente pode pensar sobre questões de responsabilidade coletiva versus responsabilidade individual, quando a gente pensa nos Vingadores como um todo, né? A gente tem o Homem-Aranha, né? Que é o seu herói da vizinhança, que é todo aquele conceito de grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Ele é um dos meus heróis preferidos da Marvel, não vou mentir. Sim, mas com grandes poderes vem grandes... Ui! Já viu o meme? Não! Não, e aí ele se balança em alguma coisa, né? De tipo... Tipo isso. Por isso que ele é meu preferido, porque ele é muito divertido. Eu gosto de um drama de si, né? Então eu gosto da ideia. O Batman, né? De justiça versus vingança, porque é um tema pro Batman o tempo todo, até porque ele é um bilionário. Então, assim, ele tá fazendo justiça ou ele tá se vingando pela morte dos pais? É uma questão. E Ele aí, é meio psicopata também, ele né? fala, Além de bilionário, ele é meio sociopata, psicopata, não sei ali. eu vou bater em todo mundo? Vou bater em todo mundo. Mas eu não vou matar. Então acho que tudo bem. Mas então, assim, são muitas questões de super-heróis, e aí a gente também pode entrar em Watchmen, que é quem vigia os vigilantes. Porque se eles não fazem. Se eles são vigilantes, porque é isso, eles não estão regrados pelo Estado. Né? Então, assim, tem toda uma questão de, tipo, quão mal pode fazer, assim, as pessoas surtarem e começarem a combater o crime, e aí a própria ideia de crime dentro da sociedade. Sim, e aí isso me lembrou um outro filme que não entra tanto assim, mas entra, que é o Minority Report, né? Que é o relativismo moral também, né? Porque é uma máquina que tecnicamente prevê crimes e aí eles prendem as pessoas antes dos crimes ocorrerem. Só que as pessoas nunca cometeram os crimes tecnicamente. Então elas Sim, não o podem índice de ser presas. criminalidade cai, mas ela nunca cometeu o crime. E aí, enfim, é um filme legal, não vou dar mais spoilers que a gente já deu, mas esse filme também é velho, né? Da próxima vez que eu falar sobre ele, eu vou dar spoiler sim. Mas, assim, o negócio de Watchmen também tem um poder absoluto, porque você tem só um super ser, que ele tem um poder basicamente infinito. E, assim, o que isso causa na sociedade, só da existência de um ser assim, é muito interessante. Então, assim, se vocês quiserem tanto ler os quadrinhos quanto o filme, ou quanto a série, os três são coisas. O filme, né? Um pouco não tanto, mas assim. Mas também não é ruim, não. E aí a gente vai entrar na parte que a gente gosta bastante, que é meme. Então a gente vai falar de 4 memes específicos, né? Só para diminuir. A gente tem aquele conhecido do cachorrinho pegando fogo tudo em volta dele e ele lá, this is fine. Quando claramente not is fine. Sim. E aí isso é o que a gente chama do estoicismo moderno, né? A mesma base de estoico, que era um outro
filósofo. Eu não lembro qual que é esse, né? É aquele que a gente tem o Galaxy Brain, que é aquele que o cérebro explode. Ah, sim. E a gente tem o Galaxy Brain, né? Que são os níveis de consciência, né? Quando o cérebro vai abrindo conforme de tipo pão, abre um pouco, tipo pão com manteiga e ketchup, tipo, e abre tudo. Tudo muito. Eu sei. Eu sei, eu joguei isso aí, mas porque eu gosto de pão com ketchup só, sem manteiga. Eu não sei se isso é melhor ou pior que você tirou a manteiga, velho. Tô um pouco chocada. Mas, bom, tem isso. Tá vendo? Meu cérebro fez isso em camadas. Foi acontecendo. Tem outro meme que é do namorado que fica olhando pra trás, né? Que é a questão das escolhas e das tentações, né? Do seu dever ético e moral de acordo com o que você combinou, né? Do que você sabe que está certo, ou que você sabe que tem que fazer. E do que você quer fazer, né? Do que você gostaria de fazer, que às vezes você sabe que tá errado, ou às vezes, sei lá, né? Sim, Você não devia estar dando pra aqui. sim, também tem o Drake Point, que é o Drake fazendo e depois fazendo do tipo pra coisas, e é isso, a gente pode trabalhar com preferências e valores, tipo. Porque é arbitrário, né? Cada pessoa que monta esse meme sempre vai colocar uma coisa que, tipo, não gosta, ou às vezes está falando, sei lá, tipo, pessoas bilionárias, daí, tipo, alguma coisa que bilionário não gosta, alguma coisa que bilionário gosta, e normalmente a gente acha engraçado porque é invertido de acordo com os nossos valores, ou é confuso. Enfim. É isso, né? Você está criando essa questão do que é bom ou ruim, né? Você está entrando de novo na dualidade do certo e errado, bom ou ruim, né? Um exercício filosófico simples que eu vou propor é para vocês pegarem qualquer crença, não precisa nem ser só religiosa, pode ser qualquer crença, política, qualquer uma. E você perguntar por quê 5 vezes seguidas. Então, por exemplo, eu preciso ter sucesso. Por quê? Para ser feliz. Por quê? Para poder, sei lá, viajar. E aí, você vai perceber que muitas das crenças que a gente tem não tem uma real base sólida. Porque chega uma hora, antes desse quinto porquê que você vai se perguntar, que muitas vezes é porque você quer, é porque você acha, é porque alguém falou, é porque alguma coisa, sabe? Não é porque não é um fato científico. E isso é filosofia, entendeu? Se dar a esse trabalho é filosofia, né? E um exemplo, Sócrates, o filósofo não o jogador, ele foi condenado à morte por corromper a juventude. Então, hoje em dia, por exemplo, era considerado que ele fazia perguntas inconvenientes. Então, hoje ele seria um cancelado do X, por exemplo. Sim, eu tenho certeza disso, absoluta. Não precisa nem ir lá. Ele poderia ser cancelado até no YouTube, qualquer coisa assim, porque é muita pergunta. Até eu cancelo. Bom, a gente começou com a filosofia porque a filosofia ela é a porta que ensina a gente a fazer algumas perguntas. Então agora a gente vai descobrir um pouco como a sociologia ajuda a gente a entender por que a gente faz parte, né? E dividir essas questões, organizá-las um pouco melhor. Pronto, é isso. Minha cara amiga, você já reparou que as pessoas se comportam diferentes no elevador, no shopping e na festa? Isso não é coincidência, é sociologia. É verdade, né? Porque ninguém, né? Às vezes a gente entra no elevador e o máximo que a gente vai conversar é coisa, tipo, muito conversa de elevador. Tem até a frase, né? Ai, sei lá, conversa de elevador. Pai, o tempo tá bom, né? Tá frio, esfriou, né? Esfriou. Será que chove amanhã? Ah, não sei. Sabe, tipo, é isso. Conversa de elevador, no máximo, se alguém conversar, é porque você mora no prédio dessa pessoa ou trabalha no mesmo prédio que essa pessoa e tá ali conversando. E você, sei lá, isso vai mudando, né? Você vai percebendo que existem essas mudanças, porque tem um jeito diferente do jeito que você fala com seus amigos, do que você fala com o seu chefe, por exemplo. Todo mundo tem uma reação, hoje em dia, né, muito comum, que é quando ela não quer
tá ali presente, quando ela tá se sentindo desconfortável de alguma forma, ela pega o celular e fica olhando, né, para evitar mesmo a interação, porque ela não tá confortável. Então, coisas que, tipo, sei lá, da próxima vez que você quiser tirar seu celular, em vez disso, tenta fazer outra coisa. Ou da próxima vez que você entrar no elevador, tenta ficar de costas para todo mundo. Você vai ver, é mó esquisito, porque todo mundo entra e já fica de rodinhas. E aí, se você ficar de costas, já é um negócio que as pessoas ficam meio, né, desconfortáveis. Sim, porque você tá rompendo uma norma social, né? É bizarro. Mas um outro lance pra gente olhar por agora, assim, de coisas que a gente tá aí no dia a dia, são as redes sociais. Né? As redes sociais são o laboratório sociológico do século XXI. Né? Elas estão aí, tipo, o Instagram com uma apresentação idealizada do eu, né? Goffman já tinha previsto isso em 1956. Né? Você tem o TikTok com as tendências que se espalham com uma teoria de difusão cultural, né? Porque se a gente pensar o TikTok como fenômeno, é uma coisa de ampliação de tendências muito grande, né? E rápido, né? Tem que ser. E rápido. É express e também não fica. Então você tem um consumo exagerado, mas você também não absorve. É quase uma necessidade hoje. Sim. Aí quando a gente passa para as de texto, né? Tipo o X hoje, né? O que é o antigo Twitter é uma boa base, tipo, mas é uma coisa, daí a gente tem o X, que é uma outra coisa. E a gente tem, sei lá, o Blue Sky, o Mastodon, tem outras redes também que fazem isso. E elas, por si só, elas já formam tribos digitais e certas polarizações. E eu acho muito engraçado, eu só queria fazer um adendo maior, porque eu sou uma usuária de Blue Sky. E eu vejo muitas notícias das pessoas meio que falando: o Blue Sky é uma câmera de eco, o Blue Sky não serve para fazer negócios, o Blue Sky não é. Sabe? Primeiro, que eu acho que essas pessoas estão falando balela, porque serve para essas coisas assim. Segundo, toda rede social é basicamente uma câmera de eco. Você vai seguir coisas que agregam, que você acredita agregar para você. Então, sempre vai ser uma. Se você tem como selecionar o que você vai ver, independente se é você que faz isso ou se é o algoritmo, independente, vai criar uma câmera de eco. Não importa quem está criando essa câmera de eco para você, tá? Então, vamos levar isso em consideração quando a gente fica apontando o dedo para falar essa rede social e aquelas são completamente diferentes. Às vezes elas nem são, às vezes elas são bem parecidas, só não é sua galera que está lá e tá tudo bem. Fica na sua rede social mesmo. A gente não quer você na Blue Sky. E a gente também tem a questão do LinkedIn, né? Qual que é a performance? Porque é uma performance, né? Que você tem que performar ali também. Porque você tem que atrair empresas e mostrar que você é uma pessoa tá de bem com o profissional e você tem que conhecer pessoas, criar relações. E aí a gente vai entrando em questões de sociologia no questão micro e macro, né? A gente tem a questão da microsociologia, que é a vida doméstica, né? Tipo, quem lava a louça dentro de casa? Isso é uma divisão de trabalho doméstico justo ou uma divisão de trabalho doméstico por gênero, né? Por que brigas familiares normalmente começam por alguma coisa boba? Porque existem outros conflitos que não foram resolvidos, várias outras coisas bobas que não foram resolvidas também. E aí, acumulando-se todas essas coisas, acaba se gerando, porque essas pessoas convivem mais umas com as outras, né? Quando você tem amigos mais próximos, também pode acontecer esses conflitos latentes de coisa besta, porque vocês deixam acumular, às vezes é uma coisinha que a pessoa faz aqui, a pessoa faz ali, que não te incomoda de forma separada, mas no grande fluxo da vida, aquilo pode em algum momento ser um gatilho para alguma coisa, né? Quem decide, por exemplo, o que a gente vai assistir, é que hoje em dia não se vai para locadora, né? Mas né, o que você vai ver na Netflix, o que todo mundo vai assistir junto à noite e tal, não sei o quê. Então, é uma dinâmica de poder de grupo. Existe, cada um é um que escolhe, ou é sempre a mesma pessoa que vai lá escolher? Essa pessoa, quando ela escolhe, ela pensa nos gostos de todo mundo da família, ou ela pensa só nas coisas que ela gosta? Não precisa nem ser uma família, né? A gente não precisa nem estar falando de criança. Pode ser um casal, pode ser um grupo de amigos, enfim, independente, um núcleo próximo, né? Que se vive junto.
Então, cada família, dessa forma, ela vai criando uma cultura familiar, que às vezes é composta por uma tradição maluca, que só a sua família faz num determinado feriado, ou algum tipo de comida específica que sempre tem que ter quando tal coisa acontece. E é isso, é pessoal, né? Você tem a cultura geral que te ajuda a criar essa cultura menor que é baseada no convívio mais próximo, né? No convívio constante. Mas quando a gente dá um zoom out, né, na sociedade, a gente tem outros tipos de questões, né, macrosociais, que é o Brasil tem muita camada de classe social, né? A gente brinca muito, né, porque a gente tem os bilionários, aí a gente tem os super ricos, aí a gente tem os ricos, aí a gente tem a classe média, e, sei lá, somando tudo isso junto, a gente não chegou, sei lá, em 30% do gráfico, sabe assim? Alto. Todo mundo que tá abaixo disso, sei lá, você pode ser um pobre premium, mas você é pobre, entendeu? E aí a gente vai ter a classe média alta, você vai ter a classe média alta, a classe média média, a classe média baixa, o pobre prêmio, o pobre executivo, o pobre gourmet, o pobre pobre, o pobre miserável, e aí são camadas e camadas mais para baixo. Entendeu? Então, a gente tem que pensar que existe essa estratificação social já na forma como a gente vê a sociedade, isso é um fundamento da sociologia, né? Como é que funcionam as coisas que são um jeitinho brasileiro, né? Que é a diferença entre o que deveria estar acontecendo e o que a gente faz. E o que é comum para a gente fazer, né? Quando a gente brinca do chuveiro elétrico. É perigoso, tá dando certo, estamos usando e é nóis, entendeu? É o formal versus o informal aí. Ou até empregos, né? Quando a gente vai um passo adiante. O Brasil gosta muito de empregos informais. A gente teve um problema enorme no Covid de que um dos motivos que se alegava que emprego que tipo, não podia parar é que mais de 52% da nossa população naquele momento estava em empregos informais. Empregos informais, tipo vender coisa no semáforo, camelô, ele tem dinheiro para se sustentar, mas ele é informal. Então o governo não podia fechar, entre aspas, porque esses trabalhos eram essenciais para manter essas pessoas vivas, só que eles não são trabalhos, só que a gente não tem como fazer porque eles são informais. Então é outra questão que já entra em problemas, né, que a gente vai entrando aí. Então, por que alguns países são mais igualitários? Por causa de questões institucionais, né, de regras e leis que eles têm, questões culturais, como eles veem, né, a sociedade como um todo, como eles veem dinheiro, por exemplo. Como é que nascem os movimentos sociais, né, e como que eles se espalham? Eles se espalham por base de mobilização coletiva, né? Nenhuma sociedade nasceu existindo. Existiu ali algum grupo de pessoas que foi junto se mobilizando, se organizando e criou ali uma sociedade. Ela foi se desenvolvendo e assim seguimos. Então, quando a gente pensa tudo isso, a gente tem que ver que a sociologia ela engloba muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente pode estar falando tanto de uma sociologia pessoal, individual, quanto de uma sociologia de país, quanto uma sociologia global, porque a gente já está em fase de mundo globalizado. Então tem mais essa outra questão que é ainda mais macro ainda. Não, e uma curiosidade é que o sociólogo Darcy Ribeiro teorizou que o Brasil não tem raças no sentido biológico, mas sim um contínuo de miscigenação, né? Nós somos um dos países mais misturados do mundo, né? A sociologia, então, ela mostrou para a gente como nos comportamos num grupo. E agora a gente vai ver como diferentes grupos humanos criam formas diferentes de viver, né? Então, Du, você sabia que existem culturas onde as pessoas não distinguem entre sonho e realidade? E outras que onde não existe a palavra não. A antropologia, ela é um catálogo gigante de jeitos estranhos do ser humano.
Não, com certeza. Então, eu acho que a gente pode pensar na antropologia gastronômica já no início, né? Porque o conceito de comida nojenta, ela é relativa à sociedade que ela está inserida, né? Por exemplo, os franceses comem caracol, os brasileiros acham nojento. Os brasileiros comem sangue de porco, né? O chouriço, os americanos acham bárbaro. Eu amo. Eu sou não brasileira nesses dois sentidos. Eu adoro escargot e não gosto de chouriço. Assim como brasileiros comem pé de galinha, os europeus descartam. Múltiplas culturas comem insetos, mais proteína que a carne bovina, em certo ponto. E já alguns índios amazônicos comem formiga que tem o sabor de limão. Né? A conclusão: nojo é 100% cultural e não biológico. Eu acho que assim, você acha nojento, deixa no cantinho do seu prato e não come, sabe? Agora, ficar falando que a comida tradicional de algum lugar não é comida ou é nojenta, é muito feio, gente. Simplesmente é feio. É só isso. Você não tem o costume de comer aquilo. O seu paladar não é para aquilo. Agora, falar que é alguma coisa que é de fato comestível e que as pessoas se alimentam de fato daquilo que é um prato típico ou algo do tipo de algum lugar, você fala, ai, é nojento, não vou comer isso, não é comida. Isso não é coisa que se faça, tá? É falta de educação. Aí a gente pode passar um pouquinho, assim como a gastronomia, né? Muitas dessas escolhas de alimentos também têm a ver com o que o meio oferece para eles, né, dentro da questão alimentação. A gente passa para a questão da arquitetura, né? A gente tem arquiteturas geniais pelo mundo que foram criadas por pessoas para se adaptar ao espaço delas. A gente tem os iglus, que é uma engenharia térmica perfeita, feita usando só gelo. O que é bem esquisito. Se você para pensar, lá dentro é quentinho, sabe? É estranho. A gente tem as palafitas, que são as casas que flutuam sobre a água, né? Para regiões onde a gente tem enchentes de rios, né? Ou que precisa ser em cima do rio mesmo para você conseguir ter uma área para se morar. A gente tem os yurts mongóis, que são casas desmontáveis para os nômades. Na Tunísia, acho que na Turquia também, se eu não me engano, a gente tem casas subterrâneas e dentro de montanhas, essas coisas como se fosse dentro de grutas, que tem um ar-condicionado natural, né? Que elas são feitas de uma forma que o ar roda lá dentro e não fica aquela coisa abafada, com cheiro de mofo, e ao mesmo tempo é um isolador térmico para eles. Tem as favelas brasileiras, que é uma urbanização espontânea e super criativa de áreas que não estavam sendo utilizadas para construção, geralmente porque elas eram difíceis para a construção, né? Não são terrenos planos, são lugares mais difíceis realmente para se construir. E você tem casas que são erguidas lá, né? Eles conseguem fazer as casas dele lá usando o morro como apoio, né? Quando a gente pensa nessas comunidades que crescem em morros, né? Que a gente comumente chama de favelas. Sim, e também, por exemplo, tem muito uma questão que a gente pode falar que é da infância, né? Pelo mundo. Porque nem todo mundo vira adulto igual e no mesmo momento. Né? Por exemplo, no Japão, as crianças andam sozinhas de metrô aos 7 anos. Em São Paulo, eu nunca. Acho que é um pouco impraticável. Criança seria sequestrada a 100 metros da casa dele. Sim. Já os dinamarqueses, os bebês dormem no carrinho na rua no inverno. Então, assim, que pra gente parece uma coisa que vai dar ruim, mas não dá, tá, gente? Cria resistência, né? A criança tem que acostumar. É frio aqui mesmo, você é dinamarquês, meu filho. Você vai dormir aqui no frio mesmo. Sim. Em Maasai, na África, né, adolescentes caçam leões como rito de passagem. Assim, eu não me vejo capaz, como adolescente, de sair e caçar qualquer tipo de coisa. Adulta de sair pra caçar um leão, mano. Quanto mais, sei lá, uma adolescente. Tá doido? Sim, e os Amish, por exemplo, os jovens têm um período para experimentar o mundo moderno. E já no Brasil, adolescência é um conceito bem recente, na real, né? E antes você era criança e em algum momento você era adulto. Pras meninas era quando menstruava, né? Virava mocinha. Menstruou, virou mocinha, já é adulta. Ou
quando você fazia festa de debutante, né? Porque aí você tem que ser apresentado pra sociedade. Obviamente, isso pra uma classe mais alta. Sim, mas querendo ou não, se a gente pensa, é o mesmo período relativo, né? Tipo, é ali o período onde você tem certeza que a menina provavelmente já vai ter menstruado até então, a menos que ela tenha um ciclo menstrual muito atrasado, né, para a idade dela. Mas biologicamente, nessa idade, todas as mulheres estavam adultas. E não faz sentido nenhum. Mas, enfim, seguimos. A gente tem a questão de linguagem e realidade, né? Como que as palavras criam um mundo à nossa volta. Um dialeto que existe na Amazônia, que é o Pirahã, não sei se eu falei certo, gente, mas ele não tem números exatos, ele tem noção de quantidade. Poucos, alguns, muitos, mas você não precisa contar, entendeu? Tem algumas pessoas. Eu gosto assim. Na África, a gente tem o rimba, que tem 5 palavras para verde e uma que serve tanto para verde quanto para azul. Isso a gente já falou em outros episódios. As línguas elas vão se criando à base no que é necessário explicar, né? Você não tem muito azul no deserto, né? Se você tiver alguma cor similar com o azul, geralmente vai ser os verdes nos oásis ou em algumas vegetações que se tiver ali perto. Então faz sentido, né? Uma tribo africana ter essa diferença que a gente não tem. O alemão, que tem palavras compostas infinitas, né? Algumas são super longas, como a gente sabe, algumas são mais curtas, mas elas juntam conceitos diferentes, que é, por exemplo, Fernweh, que é a saudade, só que é a saudade de um lugar que você visitou. Porque o Weh é a dor. Tipo, você sente tanta saudade, você sente dor. E Fern seria o lugar, né? Seria a falta do lugar. Em japonês, a gente tem diferentes níveis de polidez, né? A gente percebe isso às vezes em filmes e tal. E se você reparar, as palavras parecem mudar um pouco, mesmo se a legenda parece igual, as palavras mudam porque as questões gramaticais alteram de acordo com quão educado você está sendo. Então, quanto mais velha a pessoa é, mais educado você precisa ser e automaticamente, gramaticalmente, você vai falar diferente, porque no japonês isso altera. O Guarani, eu amei descobrir isso, que eu achei um mega facilitador de fofoca. Ele tem um tempo verbal para indicar que você viu aquilo pessoalmente e um tempo verbal para falar que você ouviu falar. Isso já cria uma dinamicidade na fofoca que eu achei incrível, assim, se a gente parar para pensar. Sim, porque aí você sabe se é uma fofoca terciária ou é uma fofoca em primeira pessoa. Que é muito importante para você poder verificar fatos, né? Sim. Por exemplo, a gente pode pensar agora nos rituais estranhos que fazem todo sentido. Que eu acho isso genial, porque, por exemplo, o funeral irlandês é uma festa para celebrar a vida do morto, é para celebrar. Que é isso, ele viveu aquilo ali, foi da hora, vamos fazer uma festa, né? Já, por exemplo, a gente tem o casamento indiano, dura uma semana inteira. Faz muito sentido. Que aí você tem toda uma série de eventos pra aquela festa, porque é uma festa. Então, bora fazer a semana Não inteira. precisa fazer tudo corrido. Não. Faz uma semana. Eu acho um pouco muito, mas eu tenho particularmente não gosto muito de casamentos. Mas, pra mim faz sentido ser uma semana. A quinceañera mexicana, né, que é essa transição oficial pra vida adulta. A gente tem no Brasil como a festa de debutante, né, que eu acho que tem mais uma questão. No Brasil tem como festa de debutante, os Estados Unidos, não sei se outros lugares trabalham também com o Sweet 16, que eles falam, que na verdade é com 16 anos. A quinceañera e a debutante é 15 anos, né? Mas o Sweet 16 é com 16, mas é aquela faixa de etária, é a mesma faixa etária, o mesmo conceito de evento, basicamente. E o carnaval brasileiro, que é, na realidade, uma inversão social temporária, né? Tipo, ok, vamos subverter as regras, agora pode, mas é só nesse período aqui. E todo mundo é igual, mas é só nesse período aqui. Todo mundo pode se divertir, mas é só nesse período aqui.
A gente tem também a questão da antropologia digital, né? Como a gente se comporta online. Porque daí a gente tem os memes que acabam virando um folclore digital moderno, né? Os emojis, que são uma nova linguagem visual, mas ela tem, por ser uma linguagem, né, visual, ela tem diferenças culturais, porque vai depender do que aquela imagem remete a determinada cultura. E isso pode ser tanto no sentido cultura global, né, tipo do país, ou quando a gente está falando de subculturas também, né? Um grupo de góticos pode não usar os emojis do mesmo jeito que um grupo de K-popers ou de Swifties. E é isso, vai acontecer. Eu aparentemente já uso emojis como uma pessoa velha, mas seguimos. A gente tem influencers, né, que virou basicamente um guru, um tipo de xamã de sociedade, é como se aquele coach, aquela pessoa vai resolver sua vida. As pessoas seguem fulano e ciclano porque eu vejo naquela pessoa o potencial de me tornar alguém melhor, de mudar o meu forma de pensar, sei lá, qualquer outra coisa do tipo. A gente tem questões como o cancelamento, né, que mostram pra gente questões sobre o ostracismo digital, e o algoritmo, que é uma nova forma de controle social, né? É o que eu falei antes. Não importa por quem a câmera de eco é feita. Toda rede social vai trabalhar com câmeras de eco para você querer voltar. Ela vai se basear no que você gosta. Isso pode ser feito manualmente em alguns sites nem tanto. O que você for clicando vai ser o que vai aparecendo para você para sempre. Acho que a gente pode falar também da antropologia cognitiva, né? Como culturas pensam diferente, né? Ocidentais têm um pensamento analítico com foco no objeto, já as populações orientais têm um pensamento mais holístico, pensando no contexto, né? Se a gente pensar também a cultura indígena, ela tem um tempo circular muito diferente da cultura ocidental, que tem um tempo muito linear, né? Algumas culturas não têm o conceito de culpa individual. É interessante, porque eles partem do princípio que se a pessoa errou, não é só culpa dela, é culpa da sociedade que ela está inserida como um todo. Não, total. É complicado, é uma forma complicada de se ver, mas é uma forma interessante de se ver, porque em muitos casos, sim, a culpa não é individual e sim social. A gente tem esse exemplo muito forte em muitos casos aqui no Brasil, né? A questão de natural e sobrenatural também em algumas culturas não tem uma distinção, né? Essas coisas elas estão entrelaçadas. Eu acho isso muito legal. A gente vê isso muito na literatura, mais hoje, né? Na real, porque imperialismo ocidental, da cultura ocidental é uma coisa, né? É diferente, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, o Claude Lévi-Strauss, que foi um linguista, ele descobriu que mitos e culturas que nunca se encontraram antes, elas têm estruturas idênticas, mas o que sugere que a mente humana trabalha numa mesma gramática universal. Ela pode usar estruturas gramaticais diferentes, elas podem usar jeitos diferentes, comparativos diferentes, exemplos diferentes para contar a história, mas a estrutura da história em si é sempre muito parecida. A gente pode fazer um episódio sobre isso mais para frente, né? Sobre formas narrativas que são mais comuns e exemplos disso. Então, a antropologia mostra que o ser humano ele é infinitamente criativo. Então, agora a gente vai dar um jeito de interligar tudo isso, né? Porque a gente vai percebendo que elas vão se complementando de uma forma quase perfeita. A filosofia faz as perguntas fundamentais, a sociologia mostra como que a gente responde essas perguntas de forma coletiva, enquanto a antropologia revela que existem várias respostas diferentes e que todas essas respostas são válidas, né? Não tem uma que é melhor ou pior. Então, um exemplo prático é, por exemplo, quando você se questiona por que trabalhar tanto? Isso é um questionamento filosófico. Quando todo mundo está estressado, isso é uma constatação sociológica. E quando você descobre que em outras culturas
se trabalha menos e que as pessoas são mais felizes, aí você fez uma descoberta antropológica. Isso tudo é muito né? A sabedoria não está só em saber as respostas, mas entender que existem muitas formas de perguntar e muitas mais maneiras de viver aquilo. Cada like que você dá, cada conversa que você tem, cada tradição que você segue ou quebra, tudo isso é material para essas 3 ciências no final, né? E o mundo vai ficando cada vez mais conectado e também cada vez mais complexo, né? A gente precisa de mais filosofia para a gente começar a navegar dilemas éticos que são proporcionados pela inteligência artificial, por exemplo. A gente precisa de mais sociologia para entender essas sociedades digitais que estão se formando, que são novos tipos de sociedades mais globalizadas, que se formam não com base em local físico, mas sim com visão política, questão de gostos ou desgostos, etc. Né? A gente precisa de mais antropologia para não perder essa diversidade cultural, para que a gente não fique todo mundo igual, que nem um bando de robozinho, porque só tem um certo, porque não tem só um certo, né? Então essas áreas, elas nunca vão ser velhas, porque muita gente acha que essas áreas elas só estudam coisas velhas, coisas antigas. E não é isso. Essas coisas velhas, esses estudos, essas observações que a gente faz são uma bússola para o nosso futuro, né? São um jeito da gente conseguir garantir um futuro que, como a gente falou no episódio passado, é globalizado e individualizado ao mesmo tempo, porque isso é muito importante para nós como indivíduos. E é isso, agora é com vocês, porque durante essa semana eu acho que vocês podiam tentar ser esses detetives do comportamento humano. Vocês podem fazer uma pergunta filosófica profunda para vocês mesmos, observar um padrão social que vocês nunca tinham reparado, descobrir uma coisa de uma cultura diferente da sua e compartilhar com a gente, né? Vamos criar uma investigação coletiva sobre o ser humano do nosso podcast com vocês. E lembrem-se, vocês não são apenas espectadores da sociedade, vocês são protagonistas. Cada escolha filosófica, cada interação social, cada intercâmbio cultural que vocês fazem está moldando o mundo. Até o próximo episódio e continuem curiosos. Um beijo! Tchau! Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandufan. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quintas Moreira.